Olá a todos, me chamo Valberto Marques. Estou aqui para apresentar essa atividade da disciplina Análise Exploratória de Dados, referente à média aritmética, variância, desvio padrão e coeficiente de correlação linear de Pearson. A média aritmética é considerada uma medida de tendência central, ou seja, são valores únicos que tentam descrever um conjunto de dados, identificando o valor médio, desse conjunto de dados. Ela se origina do resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Nós temos aqui a fórmula da média aritmética, onde o x em evidência é a média aritmética, o numerador é o somatório dos números dados e o denominador a quantidade de números. Esse tipo de cálculo é muito utilizado em nosso cotidiano, como, por exemplo, para determinar a média de gols de uma rodada em um campeonato de futebol, nas escolas para calcular a média final dos alunos. É também bastante utilizado em pesquisas estatísticas, pois a média dos resultados determina o direcionamento das ideias expressas pelas pessoas. Temos aqui um exemplo. Calcule a média de Turing na disciplina de Teoria da Computação, com base nas seguintes notas. Nota 1, 6, nota 2, 9, nota 3, 7, nota 4, 10. Então, peguemos aqui a fórmula da média aritmética, substituímos seus valores, o denominador é o somatório das notas, o numerador é o somatório das notas, e o denominador a quantidade de notas. Teremos aqui 32 dividido por 4, que dará uma média igual a 8. Então, a média dele nessa disciplina foi igual a 8. Desvio. Para o cálculo da variância e desvio padrão, é necessário antes calcular o desvio. O desvio de cada valor apresentado em uma distribuição numérica é a diferença entre esse valor e a média aritmética desses valores. Ou seja, vamos aqui a um exemplo. Calcule os desvios da seguinte distribuição numérica: 1, 6, 4, 10, 9. Então, primeiramente, a gente calcula a média aritmética dessa distribuição. Tiremos aqui um valor de 6. E agora calculamos o desvio de cada valor da distribuição numérica, que é dado por x, xi, que vai ser cada valor da distribuição, menos a média dessa distribuição. Ou seja, para o valor 1, teremos 1 menos 6, que é igual a menos 5. Para o valor 2, 6 menos 6, para o valor 6, 6 menos 6, que é igual a 0. Para o valor 4, 4 menos 2, menos 6, que é igual a menos 2, perdão. Para o valor 10, 10 menos 6, que é igual a 4. E para o valor 9, 9 menos 6, que é igual a 3. Então, o desvio padrão dessa distribuição, os desvios da distribuição serão menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Variância. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quanto cada valor de um conjunto varia em relação à média. Ela é encontrada calculando-se através da soma dos quadrados dos desvios, dividido pela quantidade de números. Pegando a situação anterior, teríamos como variância o seguinte resultado. Então, a variância ela é dada pelo sigma ao quadrado, então é igual ao somatório ali dos desvios, dividido pela quantidade de números dessa distribuição. Fazendo a substituição, teríamos menos 5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dividido por 5. Que nos daria um resultado de 10,5. Então, essa variância aí, essa é a variância da distribuição numérica que a gente viu anteriormente. E o desvio padrão? O desvio padrão, que tem como símbolo somente o sigma. Os padrões de uma distribuição numérica é a raiz quadrada da variância. Assim como a variância, ela também é uma medida de dispersão, também usada para mostrar o quanto os valores variam em relação à média, só que através de uma discrepância menor do que é mostrado na variância. Então, ela se aproxima mais, ela dá um valor mais próximo à média, média aritmética da distribuição numérica. Então, pegando novamente o exemplo anterior, tínhamos a variância 10,8. Logo, seu desvio padrão será sigma igual a raiz, aqui eu botei um V, mas é sigma ao quadrado. Então, seria raiz quadrada de 10,8, que daria aproximadamente
3,28. Né? Então, o desvio padrão daquela distribuição numérica é aproximadamente 3,28. Aqui a gente vê um exemplo onde a gente utiliza tanto a média aritmética, a variância e o desvio padrão. A eleição para presidente do Grêmio Estudantil de uma escola tinha 2 candidatos. A tabela abaixo mostra a quantidade de votos válidos recebidos por cada um deles, distribuídos nas 3 urnas utilizadas para depositar os votos. Então, candidato A, urna 1, 18 votos, urna 2, 18 votos, urna 3, 21 votos. E candidato B, urna 1, 22 votos, urna 2, 12 votos, urna 3, 20 votos. Qual candidato obteve a melhor média de votos e o menor desvio padrão das urnas? Então, bora lá. Vamos calcular os dados do candidato A. Então, ele teve como média de votos 19, como variância 2, e o seu desvio padrão foi aproximadamente 1,42. Ok? Para o candidato B, nós temos que sua média de votos também foi 19. Perdão. Já a sua variância foi de 2,6, né? O que implica que seu desvio padrão será de 1,62. Então, com base nessas informações, né, a média aritmética de ambos foi igual a 19, mas tanto a variância quanto o desvio padrão do candidato A foi menor. Logo, a discrepância dos seus dados é menor em relação à média de votos. Logo, ele obteve, né, um equilíbrio bem melhor do que um candidato B. Coeficiente de correlação. Trata-se de métodos estatísticos para medir as relações entre variáveis e o que elas representam. Ela busca entender como uma variável se comporta em um cenário em que uma outra está variando e se existe alguma correlação na variabilidade de ambas. Né? Um exemplo, né, dentro de um gráfico. Né? Como é que x se comportaria, como é que y se comportaria conforme o x, conforme a variável x aumentar, perdão. Então, dentro de um gráfico a gente poderia verificar, né, como o y se comportaria conforme a variável x aumentasse ou diminuísse, ok? Então, ela poderia aumentar proporcionalmente ao x, né, ou ela poderia diminuir conforme o x, aumentar conforme o x diminuísse, ok? Então, o y poderia aumentar se o x aumentasse, né, ou se o y aumentasse, o x poderia diminuir. Eles quantificam essa correlação utilizando um intervalo de variação do coeficiente, que vai de -1 a 1. Quando o coeficiente de correlação se aproxima de 1, a relação é positiva ou direta entre as duas variáveis. Ou seja, conforme a variável aumenta, a outra também aumenta. Caso ele se aproxime de -1, a relação é negativa ou inversa. Ou seja, enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. Quanto mais próximo do 1 ou -1, a relação entre elas será forte. E quanto mais próximo do zero, diga que não há relação significativa entre as variáveis. Uma das formas utilizadas para se encontrar essas relações é o cálculo do coeficiente de Pearson, né, que é calculada pela seguinte fórmula abaixo, né, onde temos o xi e yi, né, que são as variáveis que são analisadas a cada passo. E temos aqui, né, o x e a evidência, e y evidência, que são as médias aritméticas da amostra x e y. Então vamos a um exemplo, né? Como calcular a correlação entre a taxa das pessoas imunizadas e a mortalidade? Então, digamos que temos aqui, né, imunizadas e mortalidade. Né? Então, para 13 pessoas imunizadas, morreram 208, para 32, 184, 47, 145 e assim sucessivamente. Para realizar esse cálculo, né, vamos definir algumas informações. Né? Então, XY imunizadas com uma média de 48, XYI mortas com uma média de 108. Né? Organizando isso em uma tabela, nós temos aqui o somatório, né, das pessoas imunizadas e das pessoas que morreram. Temos aqui o desvio, né, das pessoas imunizadas e o desvio das pessoas que morreram. Calculamos aqui, né, o nosso numerador, né, que é o somatório da multiplicação, né, desse cálculo anterior, né, dos desvios, né, que vai dar um total de -8.120. Nessa outra coluna, nós calculamos, né, o desvio das imunizadas ao quadrado,
né? E aqui o desvio da mortalidade ao quadrado, né? O que vai dar os dados que nós precisamos para o denominador. Com esses dados em mãos, nós vamos aqui, né, na fórmula, substituímos aqui o numerador e o denominador, né? Então temos aqui isso aqui é igual a menos 8.120. Isso tudo aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2.584 vezes 33.606, que vai dar menos 8.120 dividido por 9.318,7, que vai dar, né, menos 0,87. Né? Isso significa que existe uma correlação forte negativa entre as variáveis, pois à medida que uma cresce, a outra decresce. Né? Então, encerro por aqui. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.